Amiga de Jesus, meu nome é Augusto e esse é meu canal, Jesus Friends. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre 18 fatos sobre Jerônimo Savonarola, precursor da Grande Reforma. Um cara que fez a diferença aí no meio cristão, que pregou com grande terror, cara, que o cara bradava mesmo. Jerônimo já era um cristão fervoroso e seu pai queria que ele se tornasse um médico, mas ele, muito estudioso, se envolveu em estudos de Aristóteles e Platão, e aí a sua alma começou a ficar fria. Ele se esfriou quando começou a estudar essa filosofia de Aristóteles e Platão. Jerônimo sempre foi um cara que se magoava com a decadência da igreja, a igreja que se entregava ao pecado, e ele sentia isso na pele, porque ele era um cara que tinha empatia pelo dom do Espírito Santo. Jerônimo tinha um costume muito peculiar, que era se retirar perto de um rio, costumava orar fervorosamente e jejuar, sozinho, sem ninguém, até que chegou um grande dia que Deus começou a falar com ele sobre visões. Lembra do profeta Joel? Profetizou que os jovens teriam visões? Então, Jerônimo, através da sua fervorosidade, ele começou a ter visões. Então, Deus começou a falar com ele através de visões que ele jamais tinha visto. Depois disso, Jerônimo começou a ter um costume que hoje em dia nas igrejas eu acho meio difícil, inclusive eu mesmo não faço. Ele passava horas nos degraus do altar orando, a ponto dos degraus ficar cheios de lágrimas. Jerônimo tinha um gosto pela oração. Quanto mais ele orava, mais ele sentia a ardência do Espírito Santo para orar. Então ele se enchia do Espírito Santo com gosto. Certa vez, quando Jerônimo se envolveu em um namoro com uma mulher e ele gostava, ele foi desprezado por ela, porque ela simplesmente não achou honroso a família do sobrenome dela casar com Savonarola. Então o que aconteceu? Ele se esfriou novamente, cara. Então a biografia dele relata que ele voltou a orar fervorosamente depois que ela terminou o relacionamento por achar ele desprezível. Então eu vejo assim, talvez ainda um jovem que não tem uma namorada, que não tem um namorado, ele pode ser que Deus não quer deixar o primeiro amor seus sobre Deus acabe por causa de um relacionamento. Então Jerônimo sentiu isso na veia e teve que voltar com tudo para Deus, porque ele estava frio por causa de um relacionamento. Até que depois dessa rejeição, ele foi ao monastério e passou 7 anos lá, só em oração e jejum. Ele ficou se consagrando, tipo João Batista, cara. Foi pro deserto, foi lá se preparar porque iria vir na carreira dele como um cristão, um chamado de um pregador. Apesar da grande biblioteca que ele tinha no monastério, ele preferia a Bíblia. A Bíblia dele era cheia de marcas. Ele sabia grande parte da Bíblia em decor e ele facilmente achava um texto na hora de pregar. Então, às vezes, por mais que você possa ler livros de grandes autores, só tem uma coisa que vai trazer conhecimento: a palavra de Deus. Ela testifica de Deus, ela testifica do grande Jesus que nós temos hoje, cara. E só o Espírito Santo é capaz de dar o espírito da sabedoria pra gente. Quando ele começou a pregar, pouca gente dava valor para a pregação dele porque ele trovejava contra o pecado. Ele era um cara que martelava o pecado, que não queria ver mais a cidade dele se entregando ao pecado. Só que pouca gente assistia. E aí, sabe o que ele fez? Quase desistiu, voltando para a função de aconselhamento de novato. Mas aí, ele sabia que ele tinha um chamado. Como Moisés não poderia fugir dele. Ele estava uma vez numa feira e ele teve uma visão, uma nova visão, que Deus começou a falar com ele com visões, né? E ele viu os céus abertos e a calamidade chegando sobre as igrejas. E aí, tomado de terror pelo Espírito Santo, ele voltou, cara, a pregar com fervor. Ele deixou de novo o aconselhamento de novato e voltou a pregar com fervor. Deus não deixou ele fugir. E assim ele começou uma grande reforma naquela região da Itália. Nas reuniões de Jerônimo era comum o povo chorar. Era comum o povo sentir o terror de perder a salvação. Eles se entregavam em veemente choro, porque eles sabiam no final deles, caso eles não se arrependessem do pecado. Mais uma vez, antes de pregar, em um dia que não tinha reunião, Jerônimo foi orar no púlpito, porque Deus desse uma palavra para aquele povo de poder. E ele começou a orar no púlpito. E ele teve mais uma visão. E ele se prostrou e passou 5 horas imóvel, sem falar nada. Tanto que a hora que ele levantou, o povo relata que o rosto dele brilhava, assim como Moisés. Quando saía da tenda do encontro, o rosto de Moisés brilhava pela presença de Deus. E é isso, cara. Jesus quer que a gente faça hoje. Ele disse que a sua luz brilhe, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu.
Então você foi feito para glorificar a Deus. E Jerônimo, ele se entregou com força, em oração, jejum e consagração, para fazer a diferença, para cumprir o seu chamado. A partir daí as reuniões começaram a lotar. O povo saía de casa meia-noite para pegar os primeiros lugares daquela congregação. Olha só o que o Espírito Santo fez com um cara quando ele se entregou durante 7 anos. A preparação dele foi 7 anos. A gente não sabe quanto é a nossa preparação. A essas alturas, o povo ia se arrependendo do pecado a ponto de fazer uma procissão, crianças no meio se entregando máscaras de carnaval, revistas obscenas de adultos. Eles fizeram uma pirâmide de aproximadamente 20 metros de altura e colocaram fogo. Um grande avivamento, cara, estava por vir aí, porque o povo estava se arrependendo. Juntaram uma pirâmide de tudo quanto é material obsceno e colocaram para colocar fogo a partir daí. E eles cantavam canções, hinos a Deus, porque eles estavam arrependidos de verdade. Muitos achavam que por causa da política naquela época, Jerônimo seria o primeiro precursor da reforma antes de Martinho Lutero. Mas não foi possível porque Deus tem um propósito para tudo. Mas Jerônimo começou um grande avivamento naquela época. E por fim, Jerônimo foi queimado, cara, em praça pública. E sabe o que ele falava durante a morte dele? O Senhor sofreu tanto por mim. Era a frase que ele recitava. Jerônimo foi um herói da fé. E ele se entregou a Deus de verdade. E nem na morte ele reclamava. Nem na morte ele desistiu. Nem na morte ele negou a Cristo. Que a gente possa pegar esse exemplo, a se entregar a Deus. Os jovens terão visões, cara. Você vai ser um grande homem de Deus nessa terra. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Se liga, cara. Deus tem grandes coisas pra você. Fique com Deus, um abraço e valeu!